System. Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de Casio Effect. Hoje eu vou apresentar um novo virtualizador. Ele pode ser utilizado tanto para Android quanto para sistemas operacionais. É o VMware Play, é uma versão gratuita dessa empresa. No caso, vou disponibilizar no link abaixo as configurações necessárias. Antes de dar procedimento ao nosso tutorial, eu gostaria de explicar algumas informações que não detalhei no outro vídeo, certo? Sobre o que significa virtualização, quais são os procedimentos necessários para que você possa ter êxito que uma virtualização funcione. Primeiro de tudo, lembrar se seu computador tem memória RAM suficiente. Terceiro, se seu processador é mais de um núcleo, ou seja, tem mais de um processo, no caso 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, etc. Certo? Relacionado a esse processo. Bom, se seu computador tiver só um processo, um processador, no caso, para desenvolver e desempenhar as atividades do seu sistema operacional principal, quando você for virtualizar, ele não vai funcionar. Lembrando que para você ter a virtualização é necessário o Java atualizado, uma configuração que eu fiz testes e recomendaram através de você atualizar o Java. Também vou deixar na descrição do link abaixo o aplicativo. Um outro ponto que o sistema tem 32 e 64 bits, o VMware Play, o mais estável é o de 64 bits, se você tiver acima de 3 GB de memória RAM. Se seu sistema operacional for de 32 bits, recomendo o de 32, certo? Vamos lá então. Lembrando que é importante você saber esse detalhe de virtualização, que ele vai puxar a questão dos recursos físicos para virtualizar o sistema operacional secundário. Por que eu falo secundário? Porque você vai ter um sistema para desempenhar principal e o outro que você vai virtualizar. Por isso que chama-se de virtualização, certo? Feito esse processo, dando essa explicação básica, vamos iniciar o nosso tutorial. Nesse tutorial eu vou utilizar esse aplicativo, que é muito mais simples para instalação de sistemas operacionais. Aqui relacionado ao Android, vou instalar KitKat 4.4.2. Nesse computador estou utilizando o Windows 8 e vou fazer a virtualização. O meu processador é de 6 núcleos, tem 8 GB de memória RAM. Eu vou fazer uma configuração bastante interessante para não prejudicar o desempenho do sistema operacional principal. Aqui na interface do programa nós vamos, no caso, falar sobre essas 4 funções. Essa primeira aqui você vai criar o sistema operacional virtual. Aqui, se você tiver uma imagem ou uma pasta do sistema operacional já criado por outro sistema, você pode puxar por aqui. Outra é o upgrade da versão completa do sistema, certo? E aqui algumas informações do site e algumas informações necessárias. Feito esse processo, agora vamos iniciar o tutorial. Vamos aqui clicar com o botão esquerdo do mouse, Create New Virtual Machine. Nesse processo você vai fazer o seguinte: aqui vai ter 3 opções, você vai escolher a segunda opção. Recomendo você utilizar sempre uma ISO. Vou deixar também na descrição do link abaixo a outra ISO que utilizo para você criar a imagem e também executar essa imagem, ok? Se você tiver algum outro aplicativo, você pode utilizar, no entanto que a imagem tenha no seu PC. A imagem do KitKat 4.4.2 ou também deixar na descrição do vídeo abaixo. Bom, essas 3 opções eu vou explicar também detalhadamente. É importante que, para não ter erro, feito esse processo, tem 3 opções. A primeira opção, você vai utilizar um CD, se você tiver um sistema operacional no CD ou DVD.
certo? Você vai selecionar aqui. Se você não tiver, se você tiver uma imagem, é o que mais recomendo devido ao processo de instalação ser um pouco mais rápido, certo? Esse outro processo é como se fosse um disco virtual que você já tenha criado e queira utilizar novamente. Nesse caso aqui, vamos se atentar para esse processo de instalação de imagem ISO, ok? Já tá selecionado. Quando você for abrir, você vai selecionar onde está o arquivo. Você vai encontrar que é esse bem aqui. Vai apertar em imprimir com o botão esquerdo do mouse. Você depois vai apertar em Next, selecionando Installed Disk Imagem File ISO. Feito esse processo, você vai apertar em Next. Você vai colocar qualquer nome, se você quiser. Vou colocar aqui KitKat 4.4.2. Feito isso, você vai apertar em Next. O sistema VMware Play, ele vai disponibilizar a quantidade necessária de disco rígido, virtualização do disco, puxando do seu disco físico real, certo? No caso, o seu disco, seu HD. Ele vai puxar, aqui no caso, ele está recomendando 20 GB. Você pode até diminuir um pouquinho, até 15, mas eu vou deixar em 20 porque é uma recomendação dele. Feito isso, você tem duas funções de virtualização, de um só HD ou de múltiplos HDs, certo? Vou escolher essa segunda opção. Você vai apertar em Next. Depois disso, vamos agora que é o ponto principal desse vídeo, que é a virtualização e configuração do hardware. Vai em Custom Hardware. Aqui você vai entender um pouquinho para que funcione. Lembrando que esse programa é em inglês, mas a interface é tão intuitiva que você mesmo, até um usuário básico, consegue desenvolver essa instalação. Feito esse processo, estamos na parte de configuração do hardware, certo? Aqui vai aparecer todos os processos de memória, processador, disco rígido, disco de CD, DVD, network, USB, som e display. Bom, aqui por padrão o sistema recomenda 256, mas no meu caso eu vou aumentar para 2 GB. Eu vou colocar 1 GB, 1 GB é o suficiente. Vou colocar aqui, pronto, 1 GB. Depois de feito isso, você vai apertar em adicionar. Ele vai mudar, você vai fechar essa caixa. Ele já mudou aqui. No processador, se você tiver 2, eu recomendo colocar um só. Se você tiver 4 ou 6, você varia de processador. No caso eu tenho 6, eu vou colocar 2, certo? Já foi selecionado, você vai para o disco. Aqui foi aquela primeira opção feita em relação à imagem que eu falei, ok? Feito esse processo, vamos para Network. Você não vai mexer nada aqui, você vai deixar a configuração padrão. USB também, certo? Sound Card, você pode utilizar o seu alto-falante, né? Ou o seu fone ou o seu headset, ok? Vou deixar o alto-falante. E no display é muito importante você ter atenção. Display é a parte da configuração da placa de vídeo. No outro vídeo eu tive um colega que comentou que não ativei, realmente não ativei, eu acabei esquecendo, mas nesse tutorial vou ativar a placa de aceleração gráfica. Bem aqui a opção, por padrão, se você tiver uma placa gráfica no seu computador, você pode ativar, ou se você tiver dentro da sua placa-mãe, normalmente você vai fazer o mesmo processo. Aqui você vai marcar com o botão esquerdo, clicou, selecionou, aí você vai fazer esse processo de especificação do tamanho da tela. Eu recomendo sempre 1024 por 768, que é uma configuração boa. Aqui você vai, para selecionar isso, você vai marcar Speed Monitor Setting, ou configuração específica do monitor, certo? Se você tiver mais de um monitor, você pode selecionar a quantidade de monitores, mas no meu caso, eu vou utilizar um monitor só, porque eu tenho. Feito isso, vamos apertar em adicionar. Você vai apertar em X, automaticamente já está configurado. Agora vamos apertar em Close para fechar.
Agora vamos inicializar a virtualização. Você vai apertar em Finish, vai abrir a tela agora, vai inicializar como se fosse um computador normal, certo? Aqui é uma mensagem de atualização, aqui é o painel da ISO do Android, certo? Aqui vou selecionar. Antes de selecionar, gostaria de comentar que tem essa mãozinha aqui, vou ampliar o programa, o virtualizador. Quando tá essa mãozinha aqui, é sinal que você está com o sistema principal, que é o seu sistema Windows. Para você ter acesso a esse sistema Android e fazer as configurações necessárias, você vai ter que apertar 2 vezes o botão esquerdo, aí vai sumir a mãozinha, automaticamente você vai utilizar o teclado para configurar, certo? Mas caso você queira voltar para o sistema operacional Windows, que é o sistema principal, você pode apertar Ctrl, Alt, vai surgir a mãozinha novamente, aí você pode ter acesso às informações, certo? Vamos clicar 2 vezes de novo, com o botão esquerdo, clicou. Agora vamos configurar o sistema Android. Aqui vai ter 4 opções. No caso, essa primeira opção é para você ver o sistema sem instalar, diretamente do CD ou da imagem que você tem, certo? Essas outras opções também. Vou selecionar a 4ª opção, que é a opção de instalar Android no HD ou no hard disk. Você aperte em Enter, vai carregar o sistema. Aqui é interessante, vou diminuir um pouco a velocidade da minha fala para que vocês prestem bastante atenção. Feito esse processo, vamos em Create Mode Partition, que é a criação de uma partição para o sistema. Você vai apertar Enter, tem que estar selecionado esse OK em azul, tá? OK, você aperte Enter. Agora vem a parte muito importante para dar certo. Se lembra que nós criamos o HD virtual com 20 GB e aqui ele não está particionado, não está modificado, não está com formato, ele está só alocado. E aqui vamos criar a partição nesse momento. Aqui está pré-selecionado Help, você vai apertar em New, você vai apertar Enter, você vai escolher, tem a opção Primary, Logical e cancelar, certo? Você vai escolher primária, você aperte em Enter, você vai apertar novamente em Enter, vou deixar por padrão a quantidade necessária, aperte Enter. Feito isso, já foi criado, tem como base o Linux, né, o formato do Android. Depois disso vamos em Write, você vai com o teclado direito, esquerdo, para cima e para baixo fazer a seleção. Você vai em Write, selecione, aperte Enter e vai dar a opção, você quer criar a partição, papapá, você vai apertar Yes, aperte Enter, vai criar a partição. Feito esse processo, vamos em Kit, vamos em Sair, aperte Enter novamente. Agora vem o formato do nossa partição. Se é sistema Linux, se tem como base Linux, vamos usar a extensão X, que é a extensão mais adequada para sistemas Linux. Ok? Explicando que o Android tem como base o Linux no seu sistema. Vamos lá, apertar Enter. Tem que estar pré-selecionado OK, aperte Enter. Como falei anteriormente, tem as opções aqui de formato. Vou escolher a opção X3, que é o formato mais ideal. Você vai estar perguntando se quer criar, claro que você vai apertar em Yes, vai formatar o seu disco virtual. Isso pode demorar um pouco ou não. Feito isso, vai estar perguntando se quer instalar o Groove. O Groove é aquela opção de inicialização que você escolhe se você quer iniciar com outro formato o Android, certo? Você aperte em Yes.
você aperte em Yes para definir também o wide, head wide. E agora é só aguardar a instalação. Pronto, foi finalizado. Essa tela azul no VMware Play, ela sempre, não se assuste, é porque ele está fazendo as configurações necessárias. Vamos aguardar. Antes de dar tem essas duas opções, aí está falando Congratulations, o Android foi instalado com sucesso, certo? Feito isso, agora vamos, antes de apertar em OK, vamos apertar Ctrl Alt para sair do modo da virtualização e nas configurações do VMware Play, certo? Por quê? Porque você lembra que a gente selecionou aquele disco ISO imagem? Quando você reinicializar o seu sistema de virtualização, ele vai para aquela opção de instalação novamente. Para tirar essa opção de instalação, vamos em Manager, virtualização, configuração do sistema de virtualização, o Virtual Machine Setting. Você vai clicar aqui, botão esquerdo. Vamos aqui nesse CD, DVD, IDE. Feito isso, você vai desmarcar essa opção, marcar esse Use Physical Drive, deixa em Auto Detect. Aí você vai apertar em OK. Vai surgir essa mensagem, você vai apertar em Yes. Aperte OK novamente. Pronto, agora você vai dar o reboot. Clicou, certo? Clique com o botão esquerdo para entrar no modo virtualização. Você vai apertar em Reboot, selecione e deixe a opção OK marcada, aperte Enter. Ele vai reinicializar seu sistema. Pronto, aqui já o sistema já instalado no seu HD virtual. Vamos entrar automaticamente com a primeira opção. Você pode apertar Enter ou deixar o sistema próprio inicializar. Esse é o processo de inicialização normal. Você pode fazer isso no seu PC mesmo, fisicamente, porque toda virtualização tem como base você colocar na prática no seu computador. Ok? Não tem problema, respondendo ao comentário que o nosso colega que teve dificuldade perguntou se poderia instalar no computador físico realmente. Eu respondi dizendo que sim, né? E agradeço muito os comentários que foram importantes. Agradecendo mesmo a participação de todos, tantos que não deram certo e que deram certo, porque nesse ponto eu sempre posso ficar atento, porque para tentar melhorar também e aprimorar esse tipo de virtualizações. Com o VMware Play você pode melhorar muito as virtualizações, certo? Vou deixar também na descrição do link abaixo todas as informações necessárias. Aqui pode demorar um pouco, que eu vou cortar, certo? Para continuar. Pronto, feito isso, um ponto importante de tudo é que no VMware Play tem o famoso ponteiro que muitos comentários reclamaram que não tinha o ponteiro do mouse. No VirtualBox tem, só que tem que fazer uma configuração lá que demora e eu acabei esquecendo, mas desse aqui é automático, certo? É como se fosse o dedo mesmo. Vou colocar aqui em português. Vamos lá. Pronto. Feito a seleção da língua, você vai apertar nessa seta aqui e vai configurar o seu sistema. Pronto, você vai apertar em Skip. Depois de ter apertado Skip, você vai apertar Skip Anywhere. Aguarde mais um pouco. Se você quiser colocar a conta do Google, você coloca. Vou apertar não, por opção. Configurar Google também, agora não. Avançar. Se quiser colocar o horário ideal. Aqui. Estou utilizando o teclado mesmo.
pronto, já instalado, configurado com WMWare Play. Vamos aqui em configuração para mostrar que é a ROM KitKat 4.4.2. Input About Tablet está aqui, apertar várias vezes. Tá aqui a ROM Android KitKat 4.4.2. Ok? Mais um tutorial de Casio Effect. Compartilhe o vídeo, dê um like, se inscreva no canal, que a sua assinatura é importante. E um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.